Bom, pessoal, vamos começar aqui. Eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre 3 dicas práticas para você chegar mais rápido a um cargo de gerência. E eu quero fazer aqui um preâmbulo, uma abertura aqui de por que chegar num cargo de gerência. Quando eu pergunto isso, muitas vezes as pessoas vêm com definições meramente filosóficas de que é importante para reconhecimento, porque eu trabalhei bastante, eu mereço, porque é o futuro de quem fez o curso que eu fiz, tal. E eu estou falando o seguinte: tudo isso é verdadeiro, tudo isso é nobre, tudo isso é legal pra caramba. Porém, eu acho que a gente tem que pensar também no aspecto financeiro. Gerente ganha mais do que o operacional, gerente ganha mais do que a supervisão, a coordenação, tem um nível de responsabilidade, um nível de exigência diferente, porém, eu quero dizer o seguinte: vocês têm que pensar, e não deixem de pensar nisso, não é pecado, não é errado pensar, eu quero evoluir para um cargo de gestão, para o cargo mais elevado que eu conseguir chegar dentro das minhas condições, para também poder proporcionar a melhor conforto e segurança para mim, para minha família, para poder pôr meu filho na melhor escola que quiser, para me morar no lugar que eu sempre sonhei morar, para mim andar de carrão, se for meu gosto pessoal andar de carrão, enfim, fazer a viagem dos sonhos ou aquela viagem que eu quero fazer uma vez por ano, ir para onde for do seu gosto, certo? Viver a vida bem vivida, com fruto daquilo que você plantou, com fruto do resultado do seu trabalho, com fruto da contribuição que você dá para a empresa, para a sua equipe, para os seus colegas e, ampliando mais ainda isso, a contribuição que você dá para a sociedade. Não deixe de pensar dessa forma. Não deixe de ter uma ambição, a boa ambição de construir, de ganhar mais. Isso mesmo, Fernando. Tem gente que trabalha para ter aposentadoria pensando só em cumprir tabela. Mas eu entendi o que você está falando. Para parar dignamente, para parar e falar assim, fiz tudo que eu podia fazer, hoje eu vivo com segurança, tranquilidade, com conforto e despreocupado com o que pode acontecer com o mundo. É construir patrimônio, construir valor monetário, financeiro, que te dê segurança para você poder escolher o que você vai fazer da vida. Até durante a carreira, não só na aposentadoria, até durante a carreira. Quem tem isso, quem conquista essa evolução de carreira, fica muito mais confiável de tomar uma decisão de mudar de carreira, de tomar uma decisão de falar não, né? Demitir um chefe, né? Sabe aquela história de demitir um chefe? Só faz isso quem está bem posicionado, quem se preparou, e isso não é difícil. Eu quero começar agora a falar aqui para vocês. Boa noite, pessoal. Eu estou vendo o pessoal entrando aqui, uns seguidores novos aqui, eu estou muito contente de ver vocês aqui. Eu quero falar para vocês aqui as 3 dicas práticas, e por isso eu peço, quem tiver facilidade aí, quem tiver num lugar mais cômodo, tente anotar, marca isso, porque com certeza, apesar do vídeo ficar gravado depois, eu deixo aqui no Instagram, vai ser importante como dicas do dia a dia para vocês. Então vamos lá, primeira dica prática para você evoluir mais rápido para um cargo de gestão, com segurança e confiança da empresa, sabe? É aquele negócio, subir rápido é fácil, mas se manter no cargo com estabilidade é muito mais difícil. Então vamos lá, primeiro, aprenda mais coisas além da sua função naquela empresa. E mais coisas assim, correlacionadas ou não. Aprenda mais coisas e o porquê das coisas. O maior pecado do técnico, o profissional altamente técnico, é que ele é tão especializado naquilo que ele não entende o contexto geral, e não que seja limitado para atender, para entender, que não tenha capacidade de entender. É porque o interesse é no operacional, o interesse é no tático, e ele deixa de pensar no estratégico. Para que serve aquilo que eu estou fazendo? Como que as áreas se interrelacionam? Por exemplo, se você trabalha numa área operacional de produção, vamos supor, construção civil ou qualquer tipo de produção industrial, como que eu posso ajudar o meu comercial?
Comece a entender o porquê que você faz aquilo que você faz. Tem um livro bem famoso aí no mercado, que está bastante em voga agora no momento, que é o Comece pelo Porquê. Comece pelo Porquê, ele fala do círculo dourado. Círculo dourado, um círculo, 3 círculos sobrepostos, um sobre o outro. O mais externo é o que eu faço, o do meio é o como eu faço e o núcleo é o porquê. Normalmente a gente sabe o que fazemos, como fazemos e não sabemos no detalhe o porquê. E saber o porquê é a essência do negócio. Quando você sabe o porquê, você dá sentido para o seu trabalho, primeiro se motiva mais. Segundo, você começa a poder facilitar a vida dos outros, facilitar o uso desse seu trabalho. Começa a poder ensinar, ajudar as outras pessoas a entenderem aquilo que elas fazem. A pior coisa do mundo é o autômato, o cara que faz uma atividade que fica muito mecânica, que fica muito automática e não sabe para que serve aquilo depois. Eu tenho uma história minha pessoal que mudou minha vida no primeiro semana de banco, quando eu entrei no banco por acaso. Aí quem já ouviu minha história vê que é bem curiosa. Eu entrei no banco para jogar futebol. Fui convidado, eu era jogador de futebol de salão, fui convidado para disputar um campeonato, só que tinha que trabalhar no banco. Eu entrei totalmente alienado, não sabia nada, mas já que eu topei entrar, eu falei, quero aprender a trabalhar. O cara que eu fui substituir na função, né, ele estava dentro do próprio banco, mas ele ia mudar de função e eu ia ocupar o cargo dele. Ele deixou um bloquinho de modelos de ficha contábil que eu tinha que preencher lá. Isso lá em 1981, faz tempo pra caramba. E eu, todo animado, falei, bom, eu seguindo os modelinhos que ele me deixou aqui, beleza. Passou o gerente administrativo do meu lado, falou assim, meu apelido era Bolero. Bolero, o que é isso aí? Eu falei, os modelos das fichas que eu vou fazer aqui, que o Bi deixou para mim. Ele falou assim, modelo? Ele pegou aquele bloquinho, era um bloquinho feito com aqueles clipes comprado avulso lá, com furador. Vocês nem conhecem isso, a maioria. Ele pegou e rasgou em 1000 pedaços o meu bloquinho. E eu fiquei assim, fiquei vendido, né? Falei, não sei nem por onde começar agora. Ele falou assim, vem cá que eu vou te explicar. Ó, essa aqui é a conta caixa, essa aqui é a conta extra caixa, essa aqui é a conta de cliente, isso serve para isso, serve para aquilo e tal. Eu entendi o porquê e comecei. Eu fiquei, naquele momento, eu fiquei na frente de pessoas que trabalhavam no banco há 2 anos. Por quê? Porque tinha gente que trabalhava com modelinho. Não sabia o porquê. Não sabendo o porquê, não se preparava, não se capacitava para crescer na carreira. Esse é o lance. Né? Quando eu estou falando para saber o porquê, não é para ser mais, enfim, para ser o sabidão da história, o que você faz com isso? A partir do momento que eu sabia o porquê, eu conseguia agilizar meu trabalho, eu conseguia ajudar os outros, eu conseguia propor melhoria, inovação, eu conseguia um monte de coisa. Se eu não soubesse o porquê, se eu soubesse só realizar, e é o que a gente aprende na faculdade, aprende a realizar, porque a faculdade não conhece a tua empresa. E o porquê de cada empresa é diferente um da outra. O porquê de cada negócio, aqui tem empreendedores aqui no grupo, o porquê de cada negócio é diferente um do outro. Então, quando você entende o porquê e amplia, eu sei fazer isso, o que mais eu posso aprender a fazer? Que tempo adicional que eu arrumo no meu dia a dia para ir aprender a função de um colega, para ir ajudar de forma a aprender. Então, mais uma vez, o exemplo do banco. Eu era caixa. Ficava lá, depois já de 2 anos que eu fui para o caixa. Ficava lá no caixa e não tinha ninguém, semana de pouco movimento. Eu chegava para o meu chefe, que era tesoureiro, e falava assim, vê aí que departamento precisa de ajuda. Eu ia lá ajudar, com um único exclusivo motivo de matar meu tempo ocioso do caixa, porque naquele momento eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu não tive mentor, não tive ninguém para me ensinar, eu aprendi fazendo. E era assim a curiosidade de conhecer mais coisas, já que eu estava ali à toa, e matar meu tempo, porque se eu ficasse no caixa parado lá, ninguém ia reclamar comigo. Eu ganhava para ficar no caixa. E eu aprendia mais coisas e passei na frente de um monte de gente que queria, com certeza, queria progredir na carreira e tal. Mas era iniciativa pessoal e isso começou a me capacitar para o segundo tópico que eu quero falar para vocês aqui, que é, na hora que eu aprendo mais coisas e aprendo os porquês, eu venho com a segunda ação prática para você começar a
a exercer, a praticar amanhã. Dá para chegar na empresa amanhã fazendo. Que é o quê? Contribuir mais espontaneamente. Existe uma grande dicotomia nas empresas de que quem pode ajudar, porque tem tempo, porque sabe fazer a função e tal, fica esperando o outro pedir ajuda. E quem está precisando de ajuda fica achando que os outros são obrigados a entender que ele está precisando de ajuda. Amplia a visão. Quando a gente já sabe mais coisas, que já sabe realizar mais coisas, já tem capacidade para ajudar, sabe todos os porquês, dá para perceber quem está precisando de ajuda e quando o teu trabalho pode ser menos prioritário do que do outro. Então tem uma hora que parar o seu para ajudar o outro pode ser a coisa mais inteligente a fazer e ser reconhecida pela empresa, ser reconhecida pelo seu gestor. A pessoa que contribui espontaneamente e agrega valor para o resultado final ou facilita a entrega de um resultado final, essa é diferenciado. Né? A melhor coisa que a gente pode fazer para a nossa carreira é criar diferenciais. As pessoas, os profissionais hoje estão muito igualados, muito iguais. É meio que, e eu estou sendo duro aqui, gente, de propósito para a gente refletir junto. É meio que trocar 8 horas por dia por um salário. É uma troca muito pobre. É uma troca muito sem vergonha que não é bom para ninguém, não é bom para a empresa e não é bom para a gente como carreira. Como o Fernando Cobra falou lá no começo, quem pensa em aposentar, eu acho super legal. Como você quer aposentar? Se for por essa de trocar 8 horas de salário por dia por um salário, 8 horas de trabalho por dia por um salário no fim do mês, essa aposentadoria não vai ser suficiente para você viver a vida que você merece. Certo? E minha vida é contribuir com as pessoas mudarem o pensamento. Se mudar o pensamento e já muda a postura, já muda o resultado e começa a encarar a vida com muito mais prazer e com muito mais resultado para viver aquilo que pode viver, que merece viver. Então, quando você contribui espontaneamente, você começa a ter um monte de aliados. Teve caso que, por exemplo, o banco abriu uma conta de construtora que tinha um parque de construção lá, como chama? Um canteiro de obras, meio que no interior de Minas Gerais. E quem quer ir lá? Para ajudar a abrir conta, para ajudar a fazer tudo que tem que fazer lá, porque é uma agência isolada, lá, uma agência avançada. E eu chamei minha equipe e falei, tem assim, 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 quem se disponibiliza? Quem se disponibilizar, eu autorizo e o banco está pedindo alguém da nossa agência. E era um benefício para a gente, apesar de estar tirando da minha equipe, porque era uma equipe que eles confiavam que podia ir. E aí ficou um ou outro, né? Puta, é longe, não sei o quê, ficar 15 dias lá, vai ser um saco e tal. Um menino lá falou assim, Luiz, eu vou. Falei, bicho, tem que ficar 15 dias lá direto, não vai voltar. Não, eu vou, porque tinha turno, tem que trabalhar de fim de semana e tal. Esse cara voltou, sei lá, no máximo 2 meses depois, tinha 3, 4 agências do banco pedindo ele para mim. E eu falei para ele, bicho, agora você pode até escolher qual que você quer ir. E todas elas, para uma posição muito melhor do que ele tinha na minha agência. Por quê? Porque ele apareceu para um monte de gente. Ele se disponibilizou para um trabalho super importante que pouca gente se dispôs a fazer. E não é ir para o sacrifício, não é isso. Ele era solteiro, ele podia ir, não perdeu nada, morava sozinho, ele não perdeu nada. Certo? Só que ele foi, trabalhou bem, contribuiu de verdade, porque ele falava assim, eu tinha que sair de lá e ir para o alojamento lá. Fizeram um negócio bem bacana e tal, mas era sair do trabalho e ir para o alojamento. Eu ficava falando, quem está mais precisando de ajuda aí, eu ficava ajudando. Então ele fazia tudo que ele foi lá para fazer e ajudava mais um, mais dois, mais três. Esse cara virou meu colega, meu par, antes de eu sair do banco. E é assim, ele não era nem meu gerente, ele era assistente de gerente. Então se ele fosse gerente de contas, ele estaria mais próximo da minha função. Ele estava 2 degraus abaixo, ele passou de assistente de gerente para gerente de conta, depois para gerente geral, ficamos colegas. Por quê? Porque, no caso, não foi tão espontâneo assim dele se oferecer,
mas porque era um negócio que ele não sabia que tinha. Mas estar atento e ter percepção das oportunidades é muito importante. Então nós falamos até agora, ó, primeiro, aprender mais e o porquê das coisas. Por que que eu faço o que eu faço? Qual que é a importância disso para a minha empresa? Qual que é a importância disso para a minha área? Né? Como eu posso contribuir mais melhorando isso que eu faço? O segundo é, contribua espontaneamente para outros setores da empresa. Contribua espontaneamente. E, se não for espontaneamente, se for solicitado, vai e rebenta, faça o melhor que você puder fazer. Certo? Por quê? Porque essa contribuição gera valor para a empresa, já é um grande negócio. Contribui para o resultado. Segundo, porque você passa a ser o cara a ser lembrado. O cara que é necessário, que tem um diferencial de entender o valor da cooperação, do trabalho em equipe. E não aquela equipe que é a turma da panelinha, que toma café junto, que almoça junto. Sabe? Isso... você está trabalhando em equipe? Não, pô, me dou bem com todos os meus colegas. Isso não é trabalhar em equipe. Trabalhar em equipe é gerar resultado para o grupo. Facilitar o resultado do grupo. Como que eu contribuo para o resultado que a minha empresa precisa? E esse é o grande lance. Certo? Então, quando você tem o primeiro e o segundo aí, vem para o terceiro, que é o mais fácil de ser praticado e o mais efetivo, o mais rápido. E eu não me canso de repetir essa dica porque ela é muito básica, muito elementar. A terceira dica é: aproveite todas as reuniões que você participar para contribuir bem. Então, eu estou falando especificamente de contribuição em reunião, de aparecer positivamente em reunião. O que acontece com as reuniões? Reunião normalmente é um saco, ninguém gosta de participar. Aí eu falo assim, porra, vai ter a reunião tal lá, quem vai participar? Fulano, fulano, fulano. Chega um, e eu sou consultor, tá? Então eu chego lá e vou fazer uma reunião com uma equipe lá. Chega um, entra, fala um oi lá, senta lá no fundo da sala e pega o celular e fica vendo lá. Chega uma hora que quando eu estou conduzindo a reunião, eu peço para eliminar as distrações, desligar celular e tal. O cara pega, senta e fala assim, tipo assim, a postura é, já estou aqui, pode falar. E vai ficar lá de uma forma teoricamente receptiva, mas com filtro de má vontade na frente que não vai servir para nada aquilo lá. Aí eu chego para quem convocou a reunião, né, para o meu contratante, por que aquela pessoa foi chamada? Não, porque a área dele é importante. Tá? Ele não está aparecendo, não está dando importância. Por outro lado, chega outras pessoas que foram convidadas para a reunião para compor uma equipe de uma força-tarefa, alguma coisa assim, e chega e fala 2, 3 coisas pontualmente, com uma precisão, agrega valor, começa a ser solicitado, começa a ser convocado para as reuniões, porque põe pensamento, põe inteligência na mesa. Como fazer isso no dia a dia, Luiz Eduardo? Seguinte, gente, procure saber a pauta da reunião. Qual é o objetivo da reunião? Primeira pauta. Aí eu penso assim, o que de melhor pode acontecer nessa reunião para mim? Certo? Então, eu me preparo. Mas tem a reunião que eu sou chamado de última hora. Tem. Se você pudesse preparar minimamente, pelo menos conhecer o assunto, beleza. Se não, chega lá e esteja presente. Presença é, estou 100% aqui, disposto, disponível, e ouvindo, participando, opinando. E, cuidado, não se obriguem a... Oi Marisa, tudo bem? Boa noite. Não se obrigue a falar por falar. Não é isso que eu estou falando. Tem o mala da reunião, que vocês devem conhecer um monte, né? Aquele que quer aparecer, que quer fazer questão, que, enfim, que faz de tudo para aparecer, fala coisas que acabaram de falar, ele repete só para não deixar passar em branco. Então, participar bem da reunião é se preparar suficientemente da reunião e agregar valor, trazer contribuição, trazer inteligência, sugerir próximos passos. Às vezes uma reunião termina, ninguém sabe o que fazer com aquelas informações todas, e eu, muitas vezes, e até
de forma muito intuitiva, porque de fato eu não sabia o que eu estava, o benefício que eu tinha aqui, mas me gerava um incômodo tão grande como funcionário, gerava um incômodo enorme, e eu chegava e falava, mas espera aí, o que nós vamos fazer com isso? Né? De um jeito bem iniciante mesmo. Eu nem próximos passos, era um negócio muito longe da minha realidade. Espera aí, o que eu tenho que fazer? O que vai acontecer agora, depois disso? Isso gerava um incômodo em alguns que queriam acabar logo com a reunião e ir embora, e em outros falavam assim, não, peraí, está certo, o que nós vamos fazer? Qual que é o papel de cada um? Qual que é a tarefa? Enfim, próximos passos. Por quê? Voltar para a mesma reunião, para a segunda vez, para tratar do mesmo assunto, sem uma evolução, sem ter um step a mais no assunto, é uma perda de tempo que ninguém tem esse tempo, ninguém tem essa disposição para ficar segunda, terceira vez falando a mesma coisa. Então, seja a pessoa que faz a diferença na reunião. Seja a pessoa que facilita a vida do seu chefe. Quer ver uma dica prática muito simples? Que é assim, quando você percebe que está faltando uma informação que alguém que está conduzindo a reunião não deu ainda, faz a pergunta, como é que é no caso assim, assim? E deixa ele ter o momento de, legal, vou falar sobre isso e tal. E faz de conta que foi sem querer mesmo. Você podia ter falado. Mas você deixa ele ter aquela percepção, aquela visão de que, perguntaram porque não sabia e eu vou explicar. E aí todo mundo que também não sabia, mas não tem coragem de perguntar, entende e a reunião evolui um passo. O lance de querer ser promovido para gerente, ter o salário de 5 dígitos, como eu tenho falado aqui insistentemente, ter condição financeira para ter segurança, conforto para você, para a família, andar com o carro que você gostaria de andar, morar no bairro que você gostaria de morar, ter os filhos na escola que você quer pôr e que acha que seus filhos merecem, passa por criar diferenciais. E eu ponho para vocês aqui uma proposta de um exercício mental rapidinho aqui entre nós. E quem quiser, por favor, interagir aqui no chat, comenta aí, ou então até se quiser entrar comigo aqui, eu estou à disposição. Eu falo o seguinte, é um exercício até meio invasivo, quem não quiser falar, não fala. Se você fosse o contratante, você fosse o gestor da sua empresa máximo para contratar o teu cargo, você contrataria você? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque normalmente a gente é muito mais exigente com o colega, com os outros, com a empresa, do que com a nossa carreira mesmo. E é assim, eu falo a gente porque eu estou me incluindo. Eu não sou... eu sei tudo que eu sei, faço tudo que eu faço, tal, aprendendo todo dia, apesar das rugas e do cabelo branco. Aprendendo todo dia. Então, eu faço em workshop com os grupos de trabalho das empresas que eu atendo, eu faço um exercício que é assim, vamos fazer um anúncio de emprego para você contratar o colega que vai trabalhar do seu lado. O colega que vai ser o par seu e parceiro de trabalho do dia a dia. E aí, né, a gente faz cartaz e tal, então põe lá as competências técnicas e as competências comportamentais. Tal. Primeiro, curiosamente, a gente, vocês, a maioria aqui, engenheiro que está me acompanhando aqui, a maioria valoriza demais o aspecto técnico. Na hora de fazer esse exercício, você começa a ver o comportamento que você quer do seu colega, e não o conhecimento técnico. Então, passa pelo conhecimento técnico, passa. Mas aí na hora que ele coloca lá, tem que ser formado em engenharia, tem que ter 2 anos de experiência, tem que ser aquilo lá, e começa, tem que ser amigável, tem que ser colaborador, tem que ser espírito de equipe, um monte de coisa assim. Aí, eu trabalhando com a equipe, esse exercício nunca é feito na primeira reunião, nos primeiros dias. Eu trabalhando com as equipes, eu conheço as pessoas. Eu falo, PQP. Ele quer um cara que não seria ele. Isso é triste, né? Porque você quer que a pessoa faça tudo que você não faz. Eu quero tudo
Eu quero que o colega seja tudo o que eu não sou. Porque se você sabe qual que é o perfil ideal, como que eu faço para buscar isso para mim? Como que eu faço para criar esses diferenciais em mim? Como que eu consigo ser aquilo que eu espero que os outros sejam? Na profissão, na vida profissional, é assim. A gente cria um monte de expectativa em cima dos outros e sabendo o que a gente espera daquelas pessoas. Nós somos isso? Eu falo que isso ficou bem invasivo, bem chatinho, né? Mas a pergunta é direta. Se eu fizer o anúncio o exercício do anúncio de emprego aqui, provavelmente vocês vão chegar numa conclusão parecida com essa. Não que eu estou falando que ninguém faz o que pede para os outros, não é isso não. Eu sei que quem está aqui é porque está engajado com a carreira, está comprometido com um bom trabalho, mas tem que pensar assim, primeiro eu faço. Eu prefiro 1000 vezes, 1 milhão de vezes, e gostaria que vocês entendessem o que eu vou falar aqui, não sei se eu vou conseguir ser tão claro como eu gostaria, mas eu prefiro 1 milhão de vezes estar na posição daquele que pode contribuir do que estar na posição do que precisa de contribuição. Eu prefiro 1000 vezes poder ajudar do que precisar ser ajudado. E não quer dizer que eu não vou precisar de ser ajudado nunca, não é disso. Mas eu prefiro 1000 vezes estar suficientemente preparado e consciente, porque não é preparação técnica e preparação física e tudo. Normalmente a gente tem isso. É a consciência de que é melhor ajudar do que ser ajudado. É melhor começar do que ser chamado. Então, na carreira da gente, eu falo assim, a meta é a minha meta. A meta é a minha meta, não é a meta do meu chefe, não é a meta do meu colega, não é a meta da empresa. Eu vi que a Marisa, uma colega que trabalhamos junto numa consultoria, a gente falava muito sobre planejamento de carreira. Eu não entendo, não reconheço o planejamento de carreira como uma coisa verdadeira, séria, que dá para fazer pela empresa. Por quê? Porque a empresa, tem gente que fala assim, eu queria saber o planejamento da carreira, os planos da empresa para mim e tal. Depende depende do teu desempenho, da tua produtividade. Segundo, depende de ter vaga, depende do mercado estar aquecido, depende de um monte de circunstância que a empresa não tem controle. Então, faça você o teu planejamento de carreira. E saiba que a única pessoa que vai com você até o último seu dia de trabalho... Fala, Rafa. Boa noite. A única pessoa que vai com você até lá, na certeza, e eventualmente pode ter outros, como eu, minha esposa, que a gente vive super bem e tal, mas e se eu não estiver mais com ela? Por qualquer circunstância. A única certeza é que eu estarei comigo. Então, eu que tenho que fazer o que eu quero que aconteça. Eu que tenho que construir relações, criar circunstância, enfim, buscar conhecimento, buscar habilidades complementares o tempo todo. Hoje eu estava fazendo um workshop de manhã, comecei o dia bem hoje, bem gostoso, um workshop de 5 horas online, um negócio que a gente não imaginava. E aí passa por isso que eu estou falando para vocês. Aprendizado, o tiozão de 59 anos tem que aprender a fazer workshop online de 5 horas de duração, das 8h15 às 1h15 da tarde. Mas eu estava fazendo workshop e o cara falou assim, tem dia que eu acordo e eu sei que eu tô desmotivado. É o dia que eu tô down e eu estava falando de ser vencedor, de ser sobrevivente ou de ser o derrotado. E ele falou, tem dia que eu sou sobrevivente. Eu chego no final do dia e sei que eu só fiz para atravessar o dia. E eu falo, se for só um dia por semana, são 52 dias por ano que você se permitiu isso. E se for 2? Já é 1/3 do ano. Ou quase isso, 360 dias, você vai falar de 100 e poucos dias. Se for 2 dias por semana que você fala, não, hoje eu não estou muito bom, não. Então, tem dia que tem, mas a gente tem que reconhecer e saber que isso pesa contra. E se tem colegas, se tem
eventuais concorrentes nossos para as mesmas posições tal, que estão ali na pegada, ele está na frente. E é assim, a vida é assim. Né? Não tem certo ou errado. Se tem um mau momento, reconheça o mau momento, trate o mau momento e continue na busca, continue crescendo. Então é esse o lance, gente. O que eu faço com a minha carreira? O que eu posso contribuir com os outros, para a empresa, que se reverta em benefício para a minha carreira legitimamente, que se troca do universo. Você dá, você recebe. Você contribui e as pessoas contribuem com você. E o universo te dá essa reciprocidade. E é assim, é mágica, é milagre, é religião, não é isso não. É reconhecimento. As pessoas que de fato agregam valor para um contexto maior, ela é valorizada e reembolsada por isso. Então, pensem nisso o tempo todo. Eu vou repetir aqui que eu marquei aqui, ó. Aprenda mais e o porquê das coisas. Mais do que você faz, e não é buscar na faculdade, nada disso, é buscar na prática do dia a dia ali. O que eu posso saber além daquilo que eu já faço nesta mesma empresa, no lugar que eu estou trabalhando? Ainda que você seja um empreendedor trabalhando no seu negócio. O que eu posso agregar para isso aqui? Segundo, contribua espontaneamente. É muito melhor dar do que receber. E não tem vergonha nenhuma em receber, mas eu prefiro estar na situação de quem contribui. Isso não tem a menor dúvida. E no terceiro, arrebente nas reuniões. Seja a pessoa que não pode faltar na reunião. Aquela reunião que não começa quando você não chegar porque você está ocupado com outra coisa. Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por isso aqui. Não, se não tiver, a gente não começa. Espera aí que ela está ocupada, que ele está ocupado, e a gente espera um minutinho e começa a reunião com ele. Esse é o cara que faz... esse é o cara que faz a diferença, certo? E o bônus que eu pus aqui, que eu falei que era 3 dicas e eu pus 4, é o seguinte: faça o teste do anúncio de emprego. O anúncio de emprego que eu faria para contratar meu colega, eu preencheria aquela vaga? Se sim, parabéns, suba a régua. Eleve o padrão. Se não, busca aquilo que você gostaria que os outros tivessem e que você eventualmente concluiu que você não tem. E não tem, mais uma vez, não é crítica pessoal, porque eu estou falando para todo mundo. Esse vídeo, inclusive, aqui nós estamos em poucos, mas o vídeo fica gravado e vai para o YouTube, fica aqui mesmo no GTV e tal. Mas o lance é, o que a gente faz com o reconhecimento de que falta alguma coisa para a gente? Se falta vitamina, toma vitamina. Não é assim que funciona? Quando você está anêmico, toma sangue. Então, quando falta uma capacitação, e eu estou falando aqui de habilidades comportamentais, não estou falando de capacitação técnica, que é a parte mais fácil, né? E eu adoro ver os engenheiros aqui que estão entrando na minha página cada vez mais, no meu perfil, porque assim, é a paixão pela profissão, né? Os caras põem engenheiro na assinatura do perfil, e eu acho isso lindo. Mas, ir buscar esse conhecimento na faculdade é a parte mais fácil da história. Você paga, você dedica X horas por semana lá para estudar, você vai tirar o diploma. E aí, esse diploma garante o seu cargo de gestão com salário de 5 dígitos? Não garante. É o que você faz com o conhecimento que você adquiriu que vai fazer a diferença. Esse é o lance. Gente, eu estou satisfeito aqui por aqui. Eu fico 30 segundos aqui vendo se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida. E se não tiver manifestação, eu encerro a live de hoje. E tem coleguinha entrando agora, na hora que nós estamos acabando. Fala, Daniele. Sem perguntas? Beleza, então. Gente, obrigado. Conte comigo aí para a live da quinta-feira que vem. Aliás, a live de quinta-feira que vem é especial. O Rafa está mandando aqui uma pergunta. Não é pergunta. Sou muito grato a você por ter dado esse insight de ser engenheiro e mudar o perfil comportamental. Obrigado, Rafa. Você me conheceu
pouco, mas fizemos um trabalho juntos. Você sabe qual que é a minha linha, isso é 100% verdadeiro para mim, e eu acho que o cargo de gestão ele é natural para qualquer um que estiver na função técnica, mesmo que quando continue num cargo de gestão técnica. Obrigado, Daniele. Chegou tarde, mas é bem-vinda. Neto, estamos juntos sempre, estamos aí. Então, pessoal, é isso. Pense o seguinte, o cargo de gestão, de salário de 5 dígitos, é possível, é um carimbo de ouro no diploma de todos vocês e é um diferencial que você vai oferecer para a sua família, para o teu futuro, essa segurança, esse conforto financeiro. Busquem isso, não deixe de se empenhar e procurar conhecimento, procurar apoio para tudo isso que vocês desejam na vida. Tenham metas e sonhos grandiosos. Trabalhando a gente consegue tudo que a gente sonha, certo? Obrigado, gente. Tchau. Boa noite para vocês.